Estamos de volta com o programa Direito e Deveres, Cidadania em Ação, com o nosso entrevistado, o doutor Alexandre Ocampos. Alexandre, no último bloco nós estávamos falando com relação a concurso público. Porém, parece que existe uma lei agora que também vem amparar a contratação da pessoa com deficiência nas empresas privadas. Você poderia nos informar sobre isso? Sim. A lei que estabelece, que determina a contratação pelas empresas privadas é a 8.213, que estabelece que com uma empresa que tenha mais de 100 funcionários, contrate, reserve vagas para pessoa com deficiência. Sendo que de 100, acima de 100 a 200, um percentual de 2%, 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e de 1.000 em diante é um percentual de 5%. Muito bom. Bem, eu vou voltar um pouquinho, doutor Alexandre, na questão do conselho, né? Nós vimos no bloco anterior de que as pessoas que tenham, eventualmente, alguma reclamação, algum direito desrespeitado, que devem de procurar o Conselho Municipal para fazer valer esses direitos. E nós sabemos também de que você é o presidente desse Conselho Municipal, né? Teve acesso a ele como membro da comissão das pessoas com deficiência da própria Ordem dos Advogados, subseção Guarulhos. Exato. Gostaria que fosse esclarecido ao telespectador da TV Destaque como é que é formado esse conselho, quais são as atividades que ele desenvolve e se as pessoas, de uma forma geral, quiserem participar, podem ou não participar e o que devem de fazer para isso. Bom, o Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência é um órgão público que foi criado por lei. Ele é formado hoje por 18, lei municipal. Lei municipal. É formado por 18 membros, 18 conselheiros, sendo 9 conselheiros do poder público, são representados por secretarias do governo municipal, e 9 conselheiros da sociedade civil organizada e pessoas físicas, pessoas que possuam algum tipo de deficiência. Então esse conselho ele tem o papel de fiscalizar a aplicação da lei, da legislação, seja ela federal, estadual ou municipal. Tem também o papel de desenvolver campanhas de conscientização através de palestras, seminários, conferências. Tem a função também de encaminhar, receber denúncias e encaminhar para os órgãos competentes para que sejam resolvidos esses problemas da pessoa com deficiência, né? No direito coletivo ou individual até mesmo, a gente encaminha esses problemas para os órgãos competentes. É o trabalho que o Conselho desenvolve, né? Diversas são as denúncias que chegam até o Conselho, nós do Conselho levamos até as nossas reuniões ordinárias ou extraordinárias, discutimos, existem as comissões temáticas dentro do Conselho, e cada comissão temática, conforme o tipo de problema, de denúncia que nos é apresentado, ela desenvolve o trabalho nesse sentido, de ver qual a solução cabível para aquele problema que foi apresentado. E a participação da sociedade, fora esse grupo de 18, ela poderia, de certa forma, participar ou não? Eu costumo dizer que a sociedade ela não só pode como deve. Eu acho que cabe ao cidadão participar de todos esses movimentos. Não só do Conselho, mas participar também das organizações da sociedade civil. É importante que aquela pessoa que tenha um familiar com deficiência, que possua deficiência ou que conheça alguém com deficiência, que ela participe. Eu acho que é a forma que a população tem de estar mais próximo, né, das questões, das políticas desenvolvidas para a pessoa com deficiência. Eu acho que é a forma que o cidadão tem de cobrar. É participando dos movimentos, é participando da elaboração e da cobrança, né, que seja efetivamente aplicadas políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. Até porque a gente tem uma visão, né, enquanto não tem o problema, e quando tem o problema nós temos uma visão diferenciada do assunto, e isso vem acabar auxiliando nessas políticas governamentais que nós temos de acesso ao deficiente.
o conselho, ele só está nessa parte de fiscalização ou também a parte de orientação aos direitos? Porque a gente sabe que ele tem alguns direitos e alguns privilégios dentro, na concessão de uma casa, na concessão de um automóvel, entre outras coisas, o deficiente ele acaba tendo privilégios. Exato. O conselho também está para orientar o deficiente nesses... Também, ele também tem esse papel de dar orientação. Vários são os casos também de pessoa com deficiência que vai até o conselho buscar sanar alguma dúvida. Ela tem alguma dúvida com relação a algum direito. A gente estava falando do LOAS, né, do benefício de prestação continuada. Muitas são as pessoas que vão até lá para saber como funciona, o que ela deve fazer, quem deve buscar, né, a Previdência Social, no caso, mas muitos são os casos em que a pessoa vai até lá para buscar uma orientação não só jurídica, né, mas muitas vezes também de conversar. A gente sabe que a maioria das pessoas com deficiência hoje encontram-se à margem do centro, em bairros mais carentes. Então ela busca muitas vezes conversar. A dificuldade é grande, né? Nós temos dificuldade de acessibilidade com relação ao transporte, etc. Mas ela chega até nós com essa necessidade de conversar um pouco, falar um pouco das suas dificuldades, falar um pouco dos seus anseios. E isso é importante para a gente, é importante que a população vá até o conselho, né? Para que a gente possa conhecer esses problemas. Desculpa interrompê-lo. Então, para ir até o conselho, como ela pode fazer? Qual o endereço, o telefone, o e-mail? Como ela pode ter acesso a este conselho? O conselho ele está localizado na Avenida Esperança, número 223, no Jardim Progresso, na Vila Progresso. O e-mail para entrar em contato conosco é cmapdgru@gmail.com.br. Ela manda um e-mail para a gente. Recepcionaremos esse e-mail e entraremos em contato com a pessoa. Observe que o endereço e o bairro onde está localizado o conselho é o mais apropriado possível. É Rua Esperança, Vila Progresso. Isso, Avenida Esperança, Vila Progresso. Tudo isso que a pessoa portadora de deficiência precisa. Esperança e progresso. Exatamente. Depois da esperança, o progresso. Queria parabenizá-lo pela escolha do local onde o conselho está localizado. O local ele encontra-se na Casa dos Conselhos. Nós temos outros conselhos também no mesmo local. O Conselho do Idoso, o Conselho de Assistência Social, o Conselho da Criança, do Adolescente, todos com muita esperança e precisando de muito progresso. Exatamente. Exato. Doutor Alexandre, eu vou insistir numa questão que é a seguinte: a cidadania a gente sabe que se forja com informação e com educação. Então é lá que nós vamos realmente alimentar a cidadania. É na juventude, é na infância. E é na escola, consequentemente, na escola pública, seja ela municipal, seja ela estadual. E seja ela federal, eventualmente, em Guarulhos, eu acho que nós não temos escola pública federal. Me diga uma coisa, como é que essas escolas, sejam elas do município ou do estado, recebem as crianças, os adolescentes portadores de deficiência? Elas estão adaptadas ou as nossas crianças, os nossos adolescentes e as pessoas, de uma forma geral, os adultos, encontram dificuldade para acessar aquele que é o primeiro degrau da cidadania, que é a educação? Bom, doutor, na questão da educação, nós temos observado, tanto através do Conselho como da OAB, da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, que a esfera, seja ela estadual ou municipal, eles têm que se empenhar nesse sentido de trabalhar na adaptação das escolas, para que a escola seja inclusiva de fato, né? Com acessibilidade, com uma educação adequada. Nós estivemos recentemente conversando nesse sentido com relação às condições das escolas municipais. As escolas estão sendo adaptadas para que receba, para que inclua de fato, né? Para que a inclusão seja não só de colocá-lo na sala de aula, mas de dar uma educação adequada, porque cada tipo de deficiência exige uma educação diferenciada. O Estado também
tenho percebido, nós temos observado que o Estado também, nas novas escolas que estão sendo construídas, tive recentemente, inclusive pelo projeto OAB Vai à Escola, numa escola lá no Jardim Fortaleza, onde a escola tinha acessibilidade, rampa de acesso, barra de apoio, elevador. Então nós estamos observando que há essa preocupação, muito embora, como foi dito anteriormente, a questão cultural ainda é muito atrasada. Por isso que eu costumo dizer que eu acredito muito na criança. Eu acho que é na criança que nós devemos investir. É na criança que nós devemos colocar todas as nossas esperanças. Né? Porque a gente sabe que é por eles que a gente vai conseguir implantar, né? Ele vai crescer com essa cultura de inclusão, né? Essa cultura de respeito ao próximo, de respeito às diferenças. Por isso que eu acho que na educação que a gente tem que investir de fato. Doutor Alexandre, né? Então, quais as considerações finais que você poderia fazer aos nossos telespectadores a respeito do assunto a pessoa portadora ou a pessoa com deficiência? Bom, minhas considerações é que refaço o que acabei de fazer, refaço o pedido, né? Acabei de fazer, para que a pessoa com deficiência, que ela participe, porque é através da participação que ela vai poder efetivamente exercer o seu papel de cidadão, né? A cidadania não se exerce tão somente com o voto, né? Ela se exerce também com a participação nas políticas públicas, no desenvolvimento dessas políticas, né? Não somente na escolha de seus representantes, mas participando, né? Participando inclusive, né? Até mesmo junto com a pessoa que ele elegeu para representá-lo. Então, é o pedido que eu faço, é o convite que eu faço. Participe dos movimentos. Acredito que em cada bairro deve existir as associações de bairro, deve existir também organizações da sociedade civil, né? Instituições, associações. Então, acho que é importante que a pessoa com deficiência, ou seu familiar, um amigo, um vizinho, participe. Participe, porque participando você pode, de fato, cobrar, né? Cobrar a aplicação, a efetivação dos direitos. Agradecemos, então, a presença do Dr. Alexandre. O tema é muito importante, é muito rico, muitas dúvidas surgem, muitas dúvidas ficaram ainda sem resposta, mas o fato é que, em outras oportunidades, nós estaremos pautando o mesmo assunto e trazendo as informações necessárias e importantes para a formação da cidadania. Agradeço também a companhia da doutora Tatiana e esperamos todos para um próximo programa. Uma ótima semana e ao assinante da TV Destaque, o nosso muito obrigado.